Este é o seu programa Evidências, sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No nosso último programa, você se lembra, iniciamos uma apresentação da chamada Escola Minimalista de Arqueologia Bíblica. Só para fixar na memória, explicamos que o minimalismo é aquela extremada corrente de arqueólogos que negam a historicidade de praticamente tudo o que a Bíblia diz, ficando apenas com o mínimo do mínimo de sua narrativa. Daí o nome minimalistas. Para eles, figuras clássicas como o rei Davi e outros heróis bíblicos nunca existiram. E a quase totalidade das histórias narradas, especialmente no Antigo Testamento, não passa de mitos produzidos depois do cativeiro babilônico. Principalmente mitos que foram criados pelos escribas que viveram no período helenista, isto é, no quarto século a.C. Porém, como vimos no programa anterior, a arqueologia tem mostrado através de uma, talvez duas inscrições antigas extra-bíblicas que Davi fora uma personagem histórica que existiu e foi rei de Israel. Uma dessas inscrições, onde o nome aparece com certeza, é a estela de Tel Dan, encontrada pela equipe do arqueólogo Abraham Biram. A outra, com um grau de probabilidade, é a Pedra de Mecha, segundo a tradução, é claro, do paleógrafo André Lamer. Da mesma forma, podemos dizer que outras personagens da Bíblia anteriores ao período monárquico também já tiveram a sua historicidade confirmada pela pá dos arqueólogos. É o caso, por exemplo, de uma pedra que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente em Amã, na Jordânia. Embora bastante fragmentada, seus pedaços foram recolhidos e foi possível ler o que está escrito nela. Trata-se de um antigo dialeto da região moabita, escrito com caracteres aramaicos e sul-cananitas. O conteúdo da inscrição era surpreendente. Ela trazia o oráculo original atribuído a certo profeta cujo nome era Balaão, filho de Beor. Isto mesmo, o mesmo Balaão mencionado em Números, capítulos 22 a 24. E ali ainda é dito que ele profetizava em nome de El Shaddai, exatamente como diz na Bíblia. A confirmação escriturística não podia ser mais clara. Essa pedra contendo o nome de Balaão foi encontrada em 1967 nesse sítio arqueológico de Deir Alá, na Jordânia, a 40 quilômetros das planícies de Moabe. Os especialistas a dataram em torno de 800 anos antes de Cristo. Ora, é lógico que Balaão viveu bem antes disso, o que mostra que ele foi muito famoso, tanto é que seus oráculos ainda eram citados muito tempo depois da sua morte. Bem, continuando a falar dos minimalistas, no programa passado fizemos menção ao professor Joseph Garfinkel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, com quem tive a oportunidade de escavar em 1998. O Dr. Garfinkel, que começou como arqueólogo pré-histórico, hoje trabalha com arqueologia bíblica e tem questionado com força os pressupostos minimalistas de questionamento à Bíblia. Suas escavações se concentram nesse ponto central do mapa em Khirbet Qeiyafa, ladeado pelos sítios de Tel Zaharia e Quilbet Abá, ao longo da principal rota da região dos filisteus. Ali foi encontrada a estrutura de uma cidade judaica de aproximadamente 500 ou 600 habitantes que floresceu durante o reinado de Davi e Salomão em Jerusalém. A datação obtida pela cerâmica local e também pelo carbono 14, que foi, é claro, aplicado sobre restos de antigas oliveiras encontradas no estrato inferior, ajudou a datar o sítio entre 1050 e 970 a.C., exatamente no tempo da monarquia em Israel. Por várias evidências baseadas na cultura material, vários arqueólogos têm identificado esse sítio como sendo a antiga ruína da cidade de Netaim, mencionada em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 23. Outros pensam que seria a fortaleza de Saarim, mencionada em 1 Samuel, capítulo 17, verso 52. Agora deixe-me explicar para você a importância desse sítio arqueológico para responder aos ataques contra a Bíblia feitos pelos minimalistas. No programa anterior, mencionamos que, de acordo com os críticos, simplesmente não haveria um reino unificado de Davi. E já que foram obrigados a admitir a existência histórica desse rei, por causa do achado de Tel Dan, eles hoje concluem que Davi, embora tenha existido, seria apenas um líder tribal, sem nenhuma projeção. Uma espécie de cangaceiro, ou gangue, ou líder de gangue, como aqueles que vemos em filmes de faroeste.
Aquele reino unificado que a Bíblia menciona, composto pelas tribos de Israel e Judá, dominando todo o território da Palestina e posteriormente sendo dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, tudo isto para eles seria uma lenda, um mito, uma ficção. Ora, se assim for, Israel e Judá jamais foram unidos, nem constituíram aquele país monumental que a Bíblia apresenta. Então, a pergunta é a seguinte: o que, segundo os minimalistas, teria acontecido na região central da Palestina entre os séculos 10 e 9 a.C.? Bem, alguns desses críticos seguem na linha dos professores Davis e Fritz, argumentando que ali havia apenas um sistema patronal, ou seja, pequenos latifundiários que dominavam o espaço cercados por trabalhadores escravos ou temporários. Esses patrões, então, teriam um outro patrão mais rico que acabava assumindo o papel de rei entre os demais. Uma espécie de sistema feudal da antiguidade, digamos assim. Uma outra proposta, um tanto distinta desta, segue na teoria do professor Israel Finkelstein. Esta teoria diz que a região possuía uma escassa população permanente, permanecendo, portanto, isolada e à margem de qualquer coisa que pudesse ser chamado de um reino unificado. Ora, a semelhança entre essas duas propostas é que, além de ambas negarem a historicidade da Bíblia quanto ao reino unificado de Davi, elas também negam que a região tivesse cidades fortificadas e organizadas no século X a.C., tudo novamente negando a Bíblia. Sobre isso, deixe-me apenas mencionar um princípio básico dos achados que a arqueologia moderna, seja ela bíblica ou não, já demonstrou de sobeja. É o seguinte: todo arqueólogo sabe que a ação do tempo, desastres naturais, a própria ação da estratigrafia podem fazer desaparecer permanentemente ou temporariamente uma cidade, uma civilização inteira. Logo, o fato de não encontrarmos uma cidade não surpreende a quem lida com o método arqueológico. Veja, antes do final do século XIX, por exemplo, a maioria absoluta dos historiadores acreditava que a grande cidade da Babilônia nunca tinha existido. Sabe o que os levou a pensar assim? É que até então nenhum rastro dela tinha sido encontrado em toda a extensão do rio Eufrates. Até que finalmente perceberam que o rio seguia um outro curso na antiguidade e que este novo curso agora não passava mais pela abandonada colina de Il-Babil, e naquela colina estavam os restos da grande metrópole que muitos afirmavam nunca ter existido. O mesmo se pode dizer do grande Império Hitita e também da cidade de Troia e de outras grandes civilizações perdidas ao redor do mundo. A afirmação, portanto, dos minimalistas de que a região da Palestina era quase desabitada ou formada apenas por sociedades patronais nega ou insiste em desconhecer a própria história da arqueologia moderna, que já encontrou assentamentos mencionados em antigos registros e que antes muitos supunham que nunca houvessem existido. E é exatamente aqui que entram as escavações de Garfinkel em Khirbet Qeiyafa. Ali temos uma reforçada fortaleza com grande estrutura de pedras, toda disposta estrategicamente na fronteira entre o território de Judá e a terra dos filisteus. Veja, aquela fortaleza era protegida por uma amarração de pedras que nos dá uma ideia da sofisticação dos construtores do reino de Davi. As muralhas originais mediam aproximadamente 700 metros de extensão por 4 metros de largura. Isto fora a presença de 4 torres de observação. Algumas das pedras da fundação pesavam mais de 5 toneladas e a fortaleza como um todo deveria ter umas 200.000 toneladas de pedra. Ora, mesmo um leigo em arqueologia pode razoavelmente entender que uma fortaleza dessa magnitude exigiria uma sociedade muito mais complexa e organizada do que uma tribo, como alegam os minimalistas. Garfinkel e sua equipe encontraram ali reflexos de uma sociedade urbanística altamente organizada e fortalecida, aliás, bem condizente com o retrato bíblico de um reino unificado sob o governo de Davi. E um detalhe é essencial para a nossa discussão: a datação daquele sítio. A maior parte da ocupação,
com exceção de 2 pontos mais ao topo, condiz apenas com o tempo de Davi e não com os tempos posteriores, muito menos com os tempos helenísticos propostos pelos minimalistas. Havia sim, no século X, grandes centros urbanos em Judá. Os minimalistas estavam completamente errados. Mas talvez você deva estar se perguntando o que os minimalistas disseram depois da descoberta dessas tão claras evidências. Bem, em primeiro lugar, tentaram desconsiderar a datação, embora até a conceituada Universidade de Oxford confirmou o período davídico daquelas escavações. Depois, então, eles propuseram uma nova forma de contar a cronologia, que falaremos mais à frente. E quando nada disso funcionou, apresentaram uma nova hipótese. Mudando seu discurso original, eles agora admitiam que Davi existiu. Também foram obrigados a admitir que Khirbet Qeiafa era uma cidade-fortaleza do seu tempo, mas diziam que era uma cidade filisteia e não um assentamento judeu. Lembre-se, eles ainda não admitem que existia um reino judaico unificado nessa época. O grande problema com esta nova proposta minimalista é que Khirbet Qeiafa seria um assentamento filisteu. Isso está, de fato, absolutamente errado. Nada do que se escavou ali naquele sítio aponta para a menor possibilidade de ser aquele lugar um assentamento dos filisteus. Veja que, diferente do que é encontrado em sítios filisteus, nenhum osso de porco foi encontrado em Khirbet Qeiafa, evidenciando que se trata de um assentamento tipicamente judaico. Já nesse sítio arqueológico de Tel El-Safi, que você vê agora em seu vídeo, estão as ruínas de uma cidade genuinamente filisteia, a cidade de Gati. Ali era realmente um assentamento filisteu. E bem diferente de Qeiafa, ossos de porco e de cachorro são encontrados aos montes, junto a jarros de comida, revelando a dieta dos filisteus, que, é claro, é bem distinta da dieta judaica. E tem mais. A principal entrada de Qeiafa está voltada para Jerusalém, conforme o costume judeu, e não como se vê na região da Filístia. Mais um argumento a favor da identidade judaica desse lugar. Qeiafa está construída com os muros fazendo um duplo círculo. Cidades com essa estrutura simplesmente não existem na região dos filisteus, mas são comuns no lado judaico do mapa. Também não podemos nos esquecer que a Filístia, isto é, a terra dos filisteus, tinha apenas 5 grandes cidades, todas elas mencionadas na Bíblia, que seriam Askelon, Asdod, Gaza, Gat e Ecrom, todas fortificadas. Nenhum outro sítio filisteu era fortificado. Logo, se Qeiafa fosse mesmo uma cidade dos filisteus, ela deveria ser considerada na lista. Ademais, em Judá, não apenas 5, mas muitas cidades eram fortificadas, o que condiz mais uma vez com o estilo desse novo assentamento escavado. E por último, temos um detalhe a mais que simplesmente encerra a discussão. Esse pedaço de argila que chamamos de óstracon foi encontrado em Qeiafa e traz o que parece ser letras. E na verdade são letras. Os especialistas em epigrafia perceberam que aquela era uma inscrição hebraica escrita com letras proto-cananitas. Logo, estamos realmente falando de um local que tinha o hebraico como língua nativa. Esse achado do texto hebraico com letras proto-cananíticas também é importante por outra razão. É que os minimalistas também negam que havia atividade escribal no corredor sírio-palestinense antes do 8º século a.C. O que é isso? Eles negam que os judeus tinham alfabeto ou escrita antes dessa época, portanto não podiam escrever nada. Eles dizem que a atividade de escrever nos judeus só veio bem mais tarde. Alguns dizem apenas no período helenístico. Em suma, para os minimalistas, não havia como os judeus escreverem a Bíblia antes de Davi, porque eles nem sabiam escrever. Se os judeus realmente não houvessem ainda despertado para a escrita antes do 8º século a.C., tal realidade reforçaria a tese de que nenhum livro da Bíblia teria sido escrito antes do cativeiro e seriam, portanto, apenas lendas tardias artificialmente traduzidas ou atribuídas à autoria de figuras também lendárias, como Moisés, Samuel e outros. Mas esse pedaço de argila, com uma inscrição que parece ser um contrato, desmonta a afirmação de que não havia comunicação escrita naquele tempo.
O artefato foi submetido aos mais sofisticados métodos de datação e foi seguramente datado em torno do século X a.C., ou seja, nos tempos de Davi. A única discussão atual reside em que alguns pensam que seria o mesmo texto escrito em hebraico e uns poucos que seria um idioma proto-cananita. Mas o principal epigrafista da Universidade Hebraica, Haggai Misgav, deu consistentes provas de que se trata de um texto hebraico escrito com caracteres proto-cananitas. Aqui você tem o professor Garfinkel mostrando o artefato para dois dos principais epigrafistas do mundo, ambos de Harvard. O que está sentado é o Dr. Lawrence Steiger e o que aparece no fundo é o Dr. Frank Cross. Posteriormente, Steiger confessou ao seu amigo Cross que ficou noites sem dormir, impressionado com a inscrição que ele havia visto. O texto como um todo não foi decifrado, mas palavras hebraicas como Shafat, juiz, Melech, rei e Eved, servo, foram claramente identificadas e traduzidas, mostrando que se tratava de uma correspondência ou uma redação oficial. Falta, é claro, saber quem seria esse rei ou esse juiz, mas para isto dependemos de novos achados. Uma última tentativa dos críticos minimalistas de responder a essa evidência foi adotar a controvertida teoria da cronologia baixa sugerida por Israel Finkelstein. E em que consiste essa teoria? Ora, os arqueólogos dividem a cronologia de Israel em períodos. Geralmente eles chamam o período tribal de Israel de Idade do Ferro I, o que na cronologia tradicional corresponde ao período dos juízes. O período seguinte, a Idade do Ferro II, é caracterizada pela organização urbana e o Estado centralizado. Há um consenso geral sobre esses dois períodos e há também um consenso geral de que Davi e Salomão reinaram entre 1000 e 925 a.C. A grande questão é situar estes 75 anos. Estão eles na Idade do Ferro I ou na Idade do Ferro II? Ou melhor dizendo, os reinos de Davi e Salomão eram reinos tribais ou reinos urbanos? Na cronologia tradicional, a transição entre as duas idades ocorre por volta do ano 1000 a.C., colocando assim os dois reinados na Idade do Ferro II. Os minimalistas, por sua vez, reduzem essa data, situando-a por volta de 925 a.C. e colocando os dois reinados na Idade do Ferro I. Assim, todos os grandes achados, que incluem aqueles monumentos arquitetônicos, são por eles atribuídos a um período posterior a Davi, negando que Davi teria capacidade de construir monumentos. E todo o material atribuído a um período anterior, que na cronologia tradicional seria o período dos juízes, este sim é por eles atribuído à época de Davi e Salomão, ou seja, coisas pequenas, para eles, correspondem à época tribal de Davi, e monumentos grandiosos à época posterior a Davi. Aí fica fácil argumentar a tese deles, pois com poucas evidências arqueológicas sobre o reino de Davi e Salomão, não podemos falar muito sobre esses dois reinados, como, por exemplo, se eles tinham um alfabeto, se poderiam ter usado a capacidade de escrever ou não, se poderiam ter escrito a Bíblia ou não. É fácil perceber como esta simples mudança pode trazer grandes consequências. E é mais fácil ainda perceber o que está em jogo aqui. Os defensores da baixa cronologia têm baseado seus argumentos principalmente em datação radiométrica, ou seja, datando restos orgânicos presentes nas escavações. Assim, várias amostras têm sido enviadas para laboratórios a fim de comprovar ou refutar a baixa cronologia. Há certos ares de precisão científica nesta datação, mas a verdade é que ela pode ser bem imprecisa, dependendo, é claro, de uma série de fatores. Um bom exemplo é saber com precisão de que extrato o material foi retirado. A cidade poderia existir, por exemplo, desde o ano 1000 a.C., mas se a amostra apanhada na cidade existia desde o ano 900 a.C., esta amostra poderia levar a uma conclusão errada. Outras fontes de erro na datação poderiam ser mencionadas, como o tempo de vida do material orgânico, o que nos leva a ver a datação radiométrica apenas como uma forma de determinar qual a data provável daquilo que está sendo datado. Aliás, a bem da verdade, os dados da cronologia radiométrica são tão vagos que eles tanto servem para suportar a baixa cronologia quanto a cronologia tradicional.
O próprio Israel Finkelstein, que há muitos anos escava em Meguido, ficou surpreso quando recebeu em 2007 os resultados de amostras de carbono 14 que colocavam a destruição de Meguido por volta de 1000 anos antes de Cristo, conforme a cronologia tradicional apontada na Bíblia. Depois disso, alguns até brincaram dizendo que Finkelstein foi tanto o fundador da baixa cronologia como também o seu coveiro. Enquanto as escavações prosseguem em Queiafa, um outro importante achado parece confirmar-se em Jerusalém. Conforme assinalado aqui nesse mapa, temos neste ponto as escavações que provavelmente serão um dos maiores achados da história de Israel, o Palácio Original de Davi em Jerusalém. Quem está à frente dessas escavações é esta mulher, a doutora Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Caso as suspeitas se confirmem, e há muitos indícios disto, o Palácio de Davi será um achado que dará um golpe no minimalismo, pois eles mesmos dizem que a ausência de um palácio em Jerusalém seria um outro elemento para negar a existência de um reino unificado de Israel. As expectativas quanto a este Palácio de Davi são promissoras, e o que se encontrou até agora está mais a favor do texto bíblico do que das argumentações dos críticos. E nesse ponto, alguém ironizou que novamente teríamos o pequeno Davi derrotando os gigantes do minimalismo. É verdade, pode ser. Eu espero que estes 2 programas tenham dado elementos básicos para que você entenda que a crença na historicidade da Bíblia Sagrada é algo mais do que razoável. Não é apenas uma questão de fé sem evidências que substanciem o texto da Bíblia. Não, pelo contrário. A Bíblia tem argumentação na história. O que mais podemos dizer em meio a tantas evidências? Simples, que a Bíblia é uma palavra com um fato real. Ela é realística, conta uma história que aconteceu. Porém, o maior achado histórico da Bíblia é a sua vida transformada pela leitura desse livro. Contra este argumento, nem a maior teoria dos críticos poderá refutar. Um abraço e até o próximo programa Evidências.